Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. É com muita alegria que aqui estamos para o nosso encontro semanal, o encontro de família, o encontro com Jesus, oportunidade de abrirmos as portas dos nossos corações e dos nossos lares para receber o Mestre. Que ele venha, que ele entre com muito carinho da nossa parte e sente conosco para esses momentos de reflexões. Não esquecer o recipiente com água a ser fluidificada pelos guias espirituais durante o estudo. Então vamos inicialmente fazer a nossa leitura do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a mensagem de número 100. Que fazemos do Mestre? Que farei então de Jesus chamado Cristo? Pilatos. Mateus, capítulo 27, versículo 22. No círculo do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste de singular importância. Que faz os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhe satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição através da qual façam monstruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Numerosas pessoas visitam-no imitando os gestos de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção através de impedimentos e pedradas até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Uma reflexão do Espírito Emmanuel para todos nós. O que fazemos do Cristo em nossas vidas? Será que estamos a segui-lo realmente, a tê-lo como exemplo e vivenciando os seus ensinamentos? Fica, portanto, a reflexão do benfeitor espiritual. Vamos agora fazer a nossa prece inicial, elevar nossos pensamentos, nossos corações ao alto, para que os benfeitores da vida maior venham a ter conosco. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, aqui estamos mais uma vez reunidos em vosso nome, em nome de Deus, nosso Pai Criador, em nome dos guias espirituais, trazendo os nossos corações cheios de esperança, buscando o entendimento dos vossos ensinamentos contidos no Evangelho de Luz. Abençoa-nos, Divino Mestre, para que tenhamos o entendimento
a compreensão das leis divinas, dos desígnios do Pai, e para que, fortalecidos com as bênçãos de misericórdia e piedade do Altíssimo, possamos renovar nossas forças e energias para cada dia, a cada momento, buscar nossa renovação através da vivência da lei de amor que nos foi trazida por vós. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, hoje nós vamos iniciar o capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Kardec, ele trouxe duas bem-aventuranças para compor o capítulo. Bem-aventurados os mansos ou brandos, porque herdarão a terra, ou possuirão a terra, depende da tradução. E bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Na verdade, no texto evangélico, nós vamos encontrar bem-aventurados os pacificadores. Inclusive, a gente toma como referência o Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra. Então, o capítulo nos diz: injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo também 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. É Mateus também, capítulo 5, versículo 21 a 22. No Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, Jesus apresenta as bem-aventuranças, proferindo assim lições de conduta e de moral, ditando princípios que vão normatizar e orientar a vida, a verdadeira vida do cristão, certo? Vida que conduz ao reino de Deus e a prática da vontade do Pai, que leva a humanidade à verdadeira libertação. Jesus profere esses seus ensinamentos naquela época, num ambiente hostil, muito difícil, de muitas injustiças, desigualdades, de muita violência, de leis injustas, condenatórias, punitivas, para aquele povo que ali estava, que tinha muita dificuldade de entendimento. Por que Jesus lançou esses seus ensinamentos tão profundos, né? Tão completos? Ora, Jesus, ele não estava falando só para aquele momento, só para aquelas pessoas. Jesus estava falando para a humanidade de todas as épocas. A humanidade composta de indivíduos que são, acima de tudo, espíritos imortais, que reencarnam, que retornam ao plano terreno num processo de evolução, num processo de progresso, e que passam a ter todo o legado do Mestre como referência, como ponto de partida para impulsionar o seu progresso, a sua evolução, a sua transformação. Então, os espíritos vão reencarnando
e reencarnando, vão aprendendo, vão se reeducando para a grande destinação para a qual Deus criou a todos, que é a perfeição. E encontra aqui na Terra o campo experimental das suas experiências, é o campo onde o campo fixador, vamos assim dizer, das experiências que se abrem para cada um de nós, para cada espírito, no processo de aprendizado, no processo de crescimento espiritual moral ao qual todos nós estamos inseridos. Na atualidade, a gente ainda vê muita violência, conflitos, guerras, a cena urbana de muita miséria, uma cena urbana de muita agressividade, uma desvalorização muito grande da criatura humana. E isso leva as pessoas a ficarem um tanto descrentes, né? Na vida, descrentes no ser humano como o idealizador, o idealizador dos fatos da vida, né? Então, esse ser humano, que sendo assim, o que vai concretizar ações no cotidiano, ele tem se mostrado violento, agressivo, vingativo. A gente vê aí na mídia, lamentavelmente, cenas terríveis, que são, na verdade, reminiscências que nós trazemos do período em que transitamos nas faixas primitivas. Então, nós herdamos essa experiência, nós herdamos exatamente esses maus pendores, vamos assim dizer, esses maus sentimentos, e assim reagimos de uma forma equivalente àquele tempo da experiência primitiva, da experiência mais grosseira, mais instintiva pela qual nós passamos. Então, além disso, nós ainda não buscamos dar o real sentido à vida. E quase sempre nós recorremos a atitudes agressivas, como para uma autodefesa, para atacar os desafetos, né? Ou para impor a nossa vontade. Brandos e pacíficos, que Jesus estabeleceu, que Jesus nos traz nessa bem-aventurança, essa mensagem, essa bem-aventurança, Jesus torna a doçura, Jesus torna a afabilidade, paciência, tolerância como uma lei, e condena qualquer tipo de agressividade, qualquer tipo de violência, inclusive palavras descortês com o próximo. No texto a gente viu que ele condena aquela prática dos judeus de dizer raca, eles diziam essa palavra, viravam o rosto e cuspiam para dizer que aquela pessoa não valia nada, que aquela pessoa era desprezível. Inclusive ele diz, quem chamar o seu semelhante de louco também está cometendo um erro, está infringindo as leis divinas. Então vocês vejam como é abrangente e profunda essa bem-aventurança, como todos os ensinamentos do Mestre, e como diz respeito à natureza humana. E nós, assim, pensamos que o mundo acha que o brando é um covarde, é um fraco, é um omisso, quando na verdade a brandura é uma força que se torna gentil, é uma força interna que se torna gentil. Você tem a força, mas não com agressividade, você tem a força com brandura, né? com gentileza. E para se ser brando, a pessoa precisa já ter conquistado antes o que Jesus já ensinou antes nas bem-aventuranças. É aquele que já compreende
as suas aflições, né? Bem-aventurados os aflitos, ele começa dizendo isso, os que choram, bem-aventurados os que são humildes, os pobres de coração, os puros de coração, atingindo assim, depois de toda essa aquisição, atingindo assim a brandura. E é quando a pessoa ela tem um outro ponto de vista com relação a si mesmo e expressa isso na forma como ela passa a enxergar os seus semelhantes. Mesmo quando se está no infortúnio, na dor, que a gente não vê razão para isso, aquele que adquire a brandura crê na bondade de Deus e na benignidade do universo. Então só podem ser brandos aqueles que não são egoístas, aqueles que pensam menos em si mesmos e que se sentem felizes com o que possuem, ou seja, os não ambiciosos. Haverá paz íntima quando deixar de existir aquela luta externa pela posse. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha mais ânimo, né? Ânimo e disposição na luta para progredir, para evoluir, para melhorar. Não, não é isso. Você não vai ter mais a luta competitiva, desenfreada, para possuir cada vez mais, em detrimento do seu semelhante, muitas vezes prejudicando o seu semelhante, sem dar conta daquele semelhante que também está lutando para progredir na vida. O importante é que essa luta seja uma luta sensata, seja uma luta honesta. E isso pode ser feito com brandura, sem soma de dúvidas. Então, a condição de mansidão e outras virtudes, elas ocorre mediante todo o esforço, todo o empenho nosso. E ela vai ser equivalente, a brandura que hoje se tem, equivalente ao estágio evolutivo em que a pessoa se encontre, mas serão desenvolvidas por completo, não tenhamos dúvida. Então, Jesus diz que os brandos herdarão a terra. Como herdarão a terra? A terra não é um planeta de prova, de expiações, de sofrimento. Jesus nos disse que a verdadeira vida era espiritual e o seu reino era de outro mundo. Como entender, então, que ele diz que os brandos herdarão a terra? Ora, nós sabemos que a terra é e será, sem dúvida, o local para a reencarnação dos espíritos. A reencarnação dos espíritos que aqui encontram exatamente o ambiente para corrigir os seus erros do passado, para se melhorar, para desenvolver tudo de bom, de positivo, todas as virtudes que se encontram inerentes a ele, ao espírito. Então, a terra que foi do estágio primitivo atingiu o estágio de provas e de expiações e está no processo de regeneração. Esse processo de regeneração, que ele é gradual, certo? Ele não ocorre tão rapidamente como desejamos. Então, nesse processo de regeneração, até se tornar uma instância ditosa, os espíritos, para continuarem reencarnando no planeta, eles precisam acompanhar essa evolução, porque caso contrário, irão reencarnar em outros planetas que correspondam ao seu estágio evolutivo. Então, herdarão a Terra aqueles espíritos que persistirem, que se encontrem empenhados no bem. Então, poderão continuar o seu processo reencarnatório no planeta. Por isso que Jesus disse, herdarão a terra,
herdarão a terra transformada, a terra em uma outra condição de vida, né? Uma outra condição material que vai oferecer àqueles espíritos condizentes com a vibração do planeta, vai possibilitar que eles continuem o seu aprendizado nesta grande escola que é a escola terrena. Mas Jesus também diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A gente encontra exatamente a bem-aventurança se referindo aos pacificadores. Porque há uma diferença fundamental entre pacífico e pacificadores. O pacífico é aquele que admira, que ama a paz e tem paz interior. O pacificador é aquele que tem paz, mas que age. Aquele que leva a paz a outras pessoas, a outros povos, por exemplo. A gente teve Martin Luther King, Gandhi, Mandela, foram grandes pacificadores. Eles levaram a mensagem para outras pessoas, para o mundo inteiro. É essa a diferença, porque o pacífico, ele pode ser passivo. Já o pacificador não, ele sempre será atuante, ele sempre estará necessariamente envolvido, preocupado com o seu semelhante. É um amor profundo ao outro. Ele nunca atiça o incêndio da discórdia, essa discórdia que chega com o nome de injúria, de rebeldia. Então, ele é um pacificador, preocupado exatamente com o outro, com o seu semelhante. E embora sejamos todos filhos de Deus, quando Jesus diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque verdadeiramente ele já estará transformado, ele já estará totalmente em sintonia, em consonância, através de suas ações, com a paternidade divina. E a luz divina que se encontra em cada uma das criaturas, será a luz que vai transbordar dele. Ele será aquela luz perante os outros, levando a sua mensagem de paz. Então, brandos e pacíficos é um estágio do processo evolutivo do espírito que se alcança através de todo um esforço, de toda uma vontade que nós executamos, que nós vivenciamos nesse momento em que, reencarnados, nós temos as várias possibilidades, oportunidades de colocar em prática, de desenvolver esses potenciais. Assim como nós desenvolvemos a inteligência ao longo das existências, vamos aperfeiçoando, vamos ampliando, os sentimentos elevados, eles também vão brotando à medida que nós vamos vencendo as nossas más inclinações e vamos deixando que a luz divina que existe dentro de nós, ela venha à tona. Então, meus amigos e meus irmãos, hoje nós iniciamos o 9º capítulo com essa mensagem inicial do Evangelho do Cristo, comentado por Allan Kardec. Vamos, portanto, nesse momento de agradecimento por esses instantes de reflexões, vamos nos preparar, porque elevar os nossos corações a Deus, a Jesus, aos benfeitores, fazer as nossas vibrações, as vibrações por toda a humanidade, para que haja paz entre os povos, para que os governantes hajam com justiça social,
pelo movimento espírita, para que haja coesão em torno do Evangelho do Cristo e da codificação. Pelas famílias, para que a paz esteja com todas, para que se voltem para o Evangelho do Cristo como orientação básica por cada um de nós em nossas necessidades e sofrimento. Por nossos familiares, para que a graça divina chegue a todos com paz, com amor, com saúde, iluminando as nossas vidas, nossos caminhos, os nossos passos. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado e glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Que venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, que a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. Pão nosso do corpo e do espírito dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que não venhamos a entrar em sintonia com mentes enfermiças, porque só assim reinará a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Agradecemos ao alto pela oportunidade de fazermos as nossas reflexões em torno do Evangelho do Cristo e que possamos estar envolvidos com as bênçãos da misericórdia e da compaixão do Altíssimo. Tenham todos uma semana de paz, de saúde e harmonia, que aqui possamos estar na próxima semana com as bênçãos do Cristo.